Vocês podem ver aí, caros amigos garimpeiros, legítimos mandatários de Serra Pelada, descobridores de Serra Pelada e fundadores da cooperativa de origem, COGAR, que foi incorporada oficialmente e legalmente em 1988, no cumprimento dos dispositivos do artigo 174, inciso 2, 3 e 4 da Constituição Federal, para que nos tornássemos empresa de mineração, saindo assim da condição de mero garimpeiro predador que era marginalizado. Vocês podem verificar que no artigo 4, item 1º, está bem claro que a lei, que é matéria de ordem pública, determina que o INCRA implantasse a cooperativa, que é amparada por esta lei, na área rural de Serra Pelada, no cumprimento da promessa do general Figueiredo de doação de 10 mil hectares para a implantação do cinturão agrícola ao derredor do povoado de Serra Pelada. São 10 mil hectares. Fato esse consolidado com o título emitido pelo INCRA de número 3.574 em 1984. Acontece que a quadrilha de bandidos desapareceram com este título, tanto dentro da cooperativa como dentro do próprio INCRA. Ele vem se negando a apresentar este documento, tentou se esguiar de todas as formas, e o mais grave, o crime foi cometido por maus servidores dentro daquele órgão. 2 anos depois, em 1986, o mesmo órgão emitiu um novo título com a desculpa esfarrapada da implantação do povoado de Serra Pelada, que foi implantado desde os seus minutos iniciais, quando o coronel Curió chegou em Serra Pelada para fazer o enquadramento do garimpo, amparado pela portaria interministerial de número 247, do dia 15 de maio de 1980. Ali foram implantadas todas as estruturas necessárias, desde o hospital, SUCAM, COBAL, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Agência da Caixa Econômica, Banco Itaú, Banco Nacional, Bamerindos, Polícia Militar, todos os outros órgãos federais, e assim ficou consolidada a implantação do povoado de Serra Pelada. Mas o golpe dos canalhas, não satisfeito por terem perdido Serra Pelada para estes cidadãos, criaram um novo título na gestão de um comunista chamado Ronaldo Barata, em 1986. Como prova disso, nós temos um documento assinado por um alto funcionário do próprio INCRA, informando a respeito de sobreposição de áreas. Emitiram 2 documentos na mesma área. Ocultaram o outro, pensando que nós, garimpeiros, fôssemos um bar de idiotizados, bobalhões, que não guardasse nem preservasse a história. Se toraram porque temos todos os arquivos. O segundo título tinha um objetivo, até porque ele já nasceu morto, porque ele é de 86 e um prazo de vigência de apenas 5 anos, ainda que ele tivesse alguma legalidade. 86 e 5 seria o ano de 1991. Então, em 1996, um prefeito canalha, um pilantra miserável, chamado João Chamoneto, foi eleito e escolhido a dedo para dar o golpe no povo de Serra Pelada. Com base nesse título, ele doou Serra Pelada gratuitamente para Vale do Rio Doce. Foi quando tivemos que romper e criar um fato político com 135 homens. Agora, naquela época, para vocês terem uma ideia, pasme, 648 canalhas, ao arrepio da lei que rege o cooperativismo 5764/71, venderam o que não era dele para Vale do Rio Doce, ela comprou o que não era deles. Ela jogou dinheiro no mato e eles perderam seus direitos sobre a mina em conformidade com a lei. Eles já estão punidos pela lei. Eles não estão esperando uma assembleia não, porque eles já se puniram. Eles receberam o que merece, a paga deles. Agora, a Vale do Rio Doce querer hoje se alvoroçar para cima de nossa área, em 1996 ela comprou 11.565,6 hectares ao derredor de Serra Pelada, no afã de se incorporar
dos 10.000 hectares que o general Figueiredo nos deu e liquidar a fatura. Então, caros amigos, o INCRA vai ter que vomitar esse título. Não me interessa, eles baixaram a portaria, criaram um grupo de trabalho e tinham um prazo de 45 dias para apresentar as razões e contrarrazões e podendo até mesmo redefinir as coordenadas da área, mas eles queriam fazer em cima desse título falso emitido em 1986. Foi rechaçado porque não somos otários. O INCRA não tem nenhuma credibilidade para demarcar o nosso perímetro, uma vez que ele próprio emitiu 2 títulos sobre a mesma área e temos provas documentais. Por isso, só confiamos no Exército, até porque quem fez a implantação do marco trigonométrico SL1 foi o Exército, através da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, DSG. O mesmo tem isenção entre as partes, tem autonomia, credibilidade e, por isso, queremos a redefinição dessa situação, porque a Vale já está invadindo o nosso território. Eu não sei com a chancela, com o aval de quem. Ela vai ter que explicar isso para a sociedade garimpeira. Se ela implicou seu dinheiro, dane-se, porque na verdade morreram pessoas naquela época. E de lá para cá tem morrido pessoas. E ela é a principal criminosa neste ato imundo. Ela vai enfrentar processos pelo lucro cessante que deixamos de produzir. Ela vai enfrentar o inferno na terra. Amigos garimpeiros, preparem-se. Vamos usar as armas deles contra eles. Eles estão invadindo o nosso espaço aéreo com drones. Eles estão invadindo o nosso espaço terrestre com torres de conexão via satélite. Já estão puxando os pontos de amarração das coordenadas destes 648 terrenos, dizendo eles que sabem que a Comigasp já está liquidada. E assim, eles querem resguardar, na alegação deles, o patrimônio que eles acham que é deles. Nunca houve autorização em Assembleia Geral, então dane-se os canalhas que estão dando chancela para ela. Eu quero prevenir a vocês que nós, preparem-se, precisamos fazer uma vaquinha para nós comprarmos um drone de capacidade, porque nós vamos ter que instalar um equipamento nele, nós vamos precisar preparar um de nós para fazer um curso de georreferenciamento. Vamos pegar esta lei que eu coloquei em cima, a Lei 7.194 de 1984, e está as coordenadas do nosso perímetro. E aí, nós vamos fazer o triangulamento, o esquadrinhamento do nosso perímetro. E assim, caros amigos, vamos proibir essa horda de invasores de estar achando que a nossa casa é casa de mãe Vana. Eles estão achando que a nossa casa é casa de Irene, que eles podem chegar, invadir, combinar com bandidos e dar rasteira na sociedade. Preparem-se, amigos. Eu nunca pedi dinheiro a vocês, mas se vocês estiverem de acordo, eu arranjo uma conta bancária, nós encomendaremos um drone escolhido a dedo com a capacidade para esse trabalho, vamos verificar o preço de um drone viável, com a câmera de filmagem, com o sistema de telemetria, para que nós possamos também verificar e começar a ensinar vagabundo a respeitar nosso espaço aéreo. Caros amigos, eu peço a compreensão de vocês e aqueles que concordam com tudo isso, para que nós possamos desbaratar e acabar com essas invasões insanas, porque tem bandidos chancelando esses vagabundos. Mas a casa é nossa e somos nós que temos que botar ordem nesta casa. Para tal, eu quero que vocês prestem bastante atenção em tudo que nós falamos, porque nós vamos precisar capacitar um de nós para operacionar este drone, e este que estará sendo capacitado, ele vai fazer um curso de georreferenciamento, ele vai ter um credenciamento, existe curso assim pela internet, para que ele possa emitir laudo e nós comecemos a acionar advogados, porque nós vamos acionar a Câmara Municipal para ver o ponto de envolvimento que a Câmara também está nessa sujeira,
porque a prefeitura nós já sabemos desde a época do Chamão Velho. Não vamos deixar barato essa investida que estão fazendo no nosso perímetro. Só não posso fazer nada se a sociedade não estiver imbuída. Mas se a sociedade estiver imbuída nesta causa, como interesse coletivo, como a defesa, a última fronteira a defender o seu patrimônio, podem ter certeza que estamos aqui, na Torre da Vigia, prontos para defender o nosso patrimônio. Autorizo migrar mais essa informação, junto com esta lei. Estarei descendo a outra lei, baixando aqui, para que todos comecem a entender como que nós podemos rechaçar essas astutas investidas que, por exemplo, a mulher do Saião, a vovózona, no dia 30 de agosto de 2021, na calada da noite, ela contratou um camarada que fez a demarcação deste perímetro para entregar para a quadrilha, para começar as titulações, para que bandidos comecem a tirar o povo daqui de uma maneira vil e covarde, depositar dinheiro em juízo e começar despejos. Conosco aqui dentro a coisa não está fácil, imagina se eles tirarem a população daqui. Pensem em tudo isso, reflitam e comecem a comentar, especialmente aí no grupo Cogá com Gasp e Federalização, são os grupos mais frequentados pelas pessoas de alta competência, de responsabilidade. Não estou discriminando nenhum grupo, mas precisam comentar seriamente a respeito disso e partir para o campo de ação. Tá bom, meus amigos? Desejo a todos mais um dia abençoado e que o Eterno de Israel esteja nos dando luz nesta peleja. Caros amigos, eu estou vendo alguns esquerdopatas aí criticando, dizendo que o Ataliba é louco. Realmente sou louco. Eu sou louco, mas é por justiça. E para esses canalhas que sequer pisam na Serra Pelada, tem a língua ferina só para atacar quem arrisca a vida a cada momento por eles, vou deixar bem claro para esses canalhas. A organização Vale do Rio Doce, Prefeitura Municipal e os enrustidos, que vocês sabem muito bem a quem eu estou falando, que estão operando no silêncio, usando justamente esses enrustidos miseráveis, idiotizados, que são massa de manobra, farão a reunião hoje aqui dentro de Serra Pelada, talvez ela se estenda amanhã, sábado, justamente com garantias especiais de titular as áreas. Ainda tem os canalhas que criticam o Ataliba. Por isso, meu sentimento aos canalhas, e que Deus, o Eterno de Israel, toque na mente e no coração daqueles que são filhos da luz, porque nasceram para vencer. Aqueles que ouvem a palavra, aqueles que sabem que o próprio veracíduo de Deus disse: o meu povo sofre por falta do conhecimento. O conhecimento chega aos esquerdopatas, eles escarnecem. O conhecimento chega aos filhos da luz, eles se maravilham. Então, o chamamento é igualmente o chamamento de Cristo. Todos são chamados, mas nem todos são eleitos. Então, caros amigos, está de pé a minha proposta. E precisamos trabalhar com urgência, porque precisamos capacitar uma pessoa que vai pagar um curso de georreferenciamento para operacionalizar esse equipamento. E nós precisamos fechar as portas para o inimigo, porque, lamentavelmente, a organização criminosa arrega as suas portas com a chancela de vagabundos que estão aí criticando o Ataliba. Que vergonha! Que decepção! A esses ratos ainda querem que o Ataliba seja educado, arriscando a vida diuturnamente aqui por todos. Ainda tem deles que se dizem ser garimpeiros de Serra Pelada, ainda persegue aqueles que se sacrificam por eles. Mas isso a gente sabe, sempre foi assim na história do mundo. Então louvemos a Deus, porque o Eterno de Israel nunca perdeu uma só batalha. Essa é a garantia da vitória daqueles que acreditam na justiça, a justiça de Deus, porque esse é o tempo de Deus, e quando chega o tempo dele, ele permite que o inferno se levante, que é para que a vitória dele seja plena e absoluta. Autorizo migrar mais este áudio para que se saiba como que as coisas estão aceleradas
E muitos vagabundos que se dizem formadores de opinião pública não comentam nada disso. Eles querem encher as pessoas com linguiça para que assim fiquem ludibriados, porque ao longo das décadas tem sido assim, e agora estão irados, porque a verdade está ecoando no meio das pessoas de bem. Então eu atribuo isso ao Eterno de Israel, porque somente Ele pode fazer tudo isso. Um abraço. E que o Eterno seja sempre conosco. Autorizo migrar mais este áudio. Ataliba Leite, Serra Pelada, 9 horas e 4 minutos do dia 17 de junho de 2022. Caros amigos, eu dei uma volta aqui no povoado, estou chegando agora. E o que eu pude verificar no meio dos informes, que agora caiu o desespero no meio do quadrilhão. Eles estão com medo mais hoje de cadeia do que de perder a guerra. O quadrilhão está numa situação desesperadora. Então eles estão pensando uma coisa e estão esquecendo que nós estamos trabalhando agora usando as armas deles contra eles. Eles querem acelerar o processo de titulação, porque nós temos aqui em torno de 230 garimpeiros que têm direito à mina, que são sócios da mina. Os demais são moradores que não têm vínculo com a mina, têm direito de moradia. O bem adquirido é respeitado constitucionalmente. Isso não quer dizer que eles são donos do terreno, porque o terreno está enganchado na Lei 7.194 e no título de aforamento 3.574. Isso é fato, porque a lei é matéria de ordem pública regularmente promulgada e sancionada pelo Parlamento e pelo Presidente da República. Significa que todos, sem distinção, não tem ninguém acima da lei, são nivelados constitucionalmente, estão sujeitos à lei. E aqueles, igual está acontecendo aí, esses canalhas, que estão dizendo, igual a vovózona, que está cumprindo a lei, é uma hipocrisia do inferno. Estão infringindo a lei. Então eles estarão incursionando no perigoso e movediço campo da ilegalidade e da falta de ética administrativa e responderão criminalmente por isso. Ademais, de que adianta esse quadrilhão da Vale do Rio Doce com seus asseclas vir aqui dentro, invadir nossa casa, que será usado como prova contra eles em um processo judicial breve, alegando que comprou 600 e tantas áreas sem ter se reportado ao legítimo dono. Caros amigos, eu peço humildes desculpas, mas lamentavelmente houve uma ligação e cortou o áudio. Tirou até o raciocínio, mas fazer o quê, né? A coisa está séria. Então eu considero o áudio de 2 minutos e 17 segundos, das 9 horas e 39 minutos, do dia 17 de junho de 2022, como áudio de número 1, e esse vai na sequência como áudio de número 2. Eu estava falando sobre a invasão de nosso perímetro pela Vale do Rio Doce e seus asseclas. Muitos enrustidos estão aí sabendo de tudo, caladinho, feito ratos. Você guarda a banana no paiol, o rato vai lá caladinho e rouba, come, fura as bananas. Assim está essa quadrilha de bandidos querendo arrancar as batatas que Deus nos deixou neste subsolo. No desespero, no cagaço, com medo de cadeia, estarão se reunindo logo mais tarde. Estão buscando somente aqueles que são da confiança, que já estão lobotizados, são curiolatos, para que assim eles possam fazer a reunião, uma mini audiência pública, para disfarçar que o povo, que a sociedade civil organizada está ciente, está de acordo. Esses canalhas estão atropelando a lei. Essa porra aí não tem força de lei. Será que eles acham que nós somos bobalhões? Ato nenhum tem força para sobrepujar a lei, porque as leis são os atos legais para estabelecer e fazer com que o Brasil seja visto na comunidade internacional como uma nação soberana. Se quebrar a lei, quebra a soberania. Será que eles acham que nós somos um mar de bobalhões?
E assim sendo, este ato de invasão, demarcando o perímetro sem o credenciamento dos legítimos donos, que são os cidadãos honestos, fundadores e descobridores de Serra Pelada e fundadores da cooperativa de origem, sem o aval do órgão supremo do cooperativismo na forma da lei dentro de procedimentos legais, nada disso aí tem força de nada, não tem legalidade de nada. Ainda que tivesse alguma legalidade, de que adianta eles tentarem tirar os moradores de Serra Pelada, dando a migalha, depositando dinheiro em juízo e depois saindo despejo para eles tirar a merreca lá no banco? Porque o legítimo dono de Serra Pelada virá para cá em massa, aos milhares. Nós jogaremos 10 mil homens aqui dentro e eu quero saber quem é que vai impedir as pessoas. Então eu digo a vocês, ainda que os canalhas chamem o Ataliba de louco, mas eu sou louca por justiça. E eles estão no cagaço, porque bandido sempre é bandido. E eu não tenho bandido de estimação. Estão querendo dar uma rasteira e estão no desespero com medo de cadeia. Então, caros amigos legítimos, donos de Serra Pelada, arruma a mala aí, fique de prontidão, porque eles estão no desespero e nós não vamos abrir mão. Autorizo migrar mais este áudio, que é sequência deste outro áudio de 2 minutos e 17 segundos, para que vocês fiquem sabendo como que as coisas estão acontecendo. Ataliba Leite, Serra Pelada, 9h43, do dia 17 de junho de 2022.